Blendon de Souza Campos, ou simplesmente BL, não é apenas um nome no submundo do crime. Ele era o cérebro por trás de um esquema criminoso que aterrorizava Manaus e regiões adjacentes. Como uma peça-chave do Comando Vermelho, CV, uma das facções mais perigosas do Brasil, Blendon liderava com mão de ferro e estratégias friamente calculadas. Sua prisão recente, resultado de uma operação cinematográfica, revelou detalhes estarrecedores sobre como ele operava, impactando profundamente o mundo do tráfico de drogas. O Comando Vermelho, nascido nas favelas do Rio de Janeiro, transformou-se ao longo das décadas em uma organização criminosa de alcance internacional. E Blendon era uma das engrenagens mais importantes dessa máquina. Quando chegou ao Amazonas, sua missão era clara: expandir as operações do CV e consolidar o domínio nas rotas de tráfico que cruzam a floresta amazônica. Mas por que o Amazonas? A resposta é simples: a localização estratégica do Estado. As fronteiras porosas com países como Colômbia e Peru fazem da região um dos principais corredores para a entrada de cocaína no Brasil. Sob a liderança de Blendon, o CV estabeleceu rotas fluviais que permitiam o transporte discreto de toneladas de drogas. Essas rotas, muitas vezes desconhecidas até pelos habitantes locais, utilizavam rios menores para evitar os olhos vigilantes das forças de segurança. Blendon era o homem certo para a missão. Ele possuía um instinto quase sobrenatural para identificar pontos vulneráveis nas fronteiras, além de contar com informantes infiltrados em órgãos públicos que garantiam que suas cargas passassem ilesas. Blendon não era apenas um executor de ordens, ele era um estrategista. Segundo investigações, ele desenvolveu um sistema hierárquico que limitava a quantidade de informações que cada membro de sua facção tinha. Essa compartimentação dificultava que qualquer um de seus subordinados fornecesse dados cruciais às autoridades caso fosse capturado. Além disso, Blendon adotava métodos de comunicação sofisticados. Ele usava aplicativos criptografados e até celulares descartáveis que trocava semanalmente para evitar rastreamentos. O nível de organização era tão impressionante que, para muitos, parecia que ele estava sempre um passo à frente da polícia. Apesar de sua discrição, Blendon não abria mão do luxo. Ele vivia em uma casa confortável no bairro Flores, em Manaus, equipada com sistemas de segurança de última geração. A residência, aparentemente modesta para não chamar atenção, escondia um verdadeiro cofre do crime, documentos comprometedores, dinheiro em espécie e uma lista de contatos que incluía desde pequenos traficantes até líderes de cartéis internacionais. Blendon também investia pesado em sua segurança pessoal. Relatórios da polícia indicam que ele contava com uma equipe de seguranças armados e fazia questão de trocar constantemente de veículos para evitar emboscadas ou perseguições. Sua paranoia era justificada. No mundo do crime, a traição pode vir de qualquer lugar, até mesmo de dentro da própria facção. A prisão de Blendon não foi obra do acaso. Ela foi o desfecho de uma investigação que durou meses, envolvendo inteligência policial e monitoramento estratégico. O início do cerco se deu quando um de seus subordinados, Guilherme Wallace Regis dos Santos, foi capturado em flagrante na zona sul de Manaus, transportando uma grande quantidade de drogas. Com base nas informações obtidas dessa prisão, as autoridades rastrearam Blendon até sua residência no bairro Flores. A operação foi rápida e precisa. Policiais fortemente armados cercaram o local, sem dar tempo para qualquer reação, invadiram a casa. Dentro, encontraram não apenas drogas e munições, mas também pistas que podem levar à desarticulação de outras células do CV na região. Entre os itens apreendidos na casa de Blendon estavam cadernos com anotações codificadas. Esses documentos, agora sob análise, podem conter informações sobre rotas de tráfico, nomes de colaboradores e até mesmo movimentações financeiras. Outro achado surpreendente foi um conjunto de celulares que, segundo a polícia, eram usados para se comunicar diretamente com líderes do CV em outras partes do Brasil. Mas talvez o detalhe mais chocante tenha sido a descoberta de um mapa detalhado das rotas fluviais utilizadas para o tráfico. Esse documento, que incluía até pontos de parada para abastecimento e troca de embarcações, é considerado uma das maiores descobertas da investigação, revelando a complexidade e o alcance das operações comandadas por Blendon. A prisão de Blendon representa um duro golpe para o Comando Vermelho, especialmente na região amazônica. Sua captura desestabilizou temporariamente as operações da facção, criando um vácuo de poder que pode desencadear conflitos internos. Além disso, ela enviou uma mensagem clara: ninguém, por mais poderoso que seja, está acima da lei. No entanto,
As autoridades sabem que o trabalho está longe de terminado. Blendon, agora em uma prisão de segurança máxima, ainda pode exercer influência sobre a facção. Para neutralizar essa ameaça, os investigadores estão trabalhando para identificar e prender seus sucessores, além de monitorar de perto suas comunicações dentro do sistema prisional. A história de Blendon de Souza Campos é mais do que um conto de crime e punição. Ela reflete a luta contínua entre as forças de segurança e as facções criminosas que ameaçam a estabilidade do Brasil. O Comando Vermelho, com sua estrutura descentralizada e capacidade de adaptação, continua sendo um dos maiores desafios enfrentados pelas autoridades. Para muitos, a prisão de Blendon é um marco. Mas para aqueles que conhecem o funcionamento interno do CV, ela é apenas uma batalha vencida em uma guerra longa e difícil. A facção possui líderes em várias partes do país, prontos para assumir o lugar de qualquer um que seja capturado. Mesmo atrás das grades, Blendon de Souza Campos deixa um legado sombrio. Ele é um exemplo de como o crime organizado evoluiu no Brasil, adotando métodos cada vez mais sofisticados e aproveitando as vulnerabilidades de regiões como a Amazônia. Sua prisão é uma vitória, mas também um lembrete de que o combate ao tráfico de drogas exige estratégias integradas, investimentos em inteligência e, acima de tudo, um compromisso firme com a justiça. Blendon caiu, mas a história dele é um alerta. Enquanto houver desigualdade, corrupção e impunidade, o crime continuará encontrando terreno fértil para crescer. O desafio agora é transformar essa vitória em uma oportunidade para enfraquecer de vez o Comando Vermelho e suas ramificações. Blendon de Souza Campos não era apenas um executor dentro da estrutura do Comando Vermelho, CV. Ele estava no coração das decisões estratégicas que garantiam o funcionamento de uma das maiores redes criminosas do Brasil. Documentos obtidos após sua prisão revelam que ele desempenhava um papel de articulador, sendo o ponto de contato entre fornecedores internacionais e distribuidores regionais. Seu nome passou a ser temido e respeitado tanto por aliados quanto por inimigos, consolidando sua posição como líder na facção. Blendon também estava profundamente envolvido em atividades financeiras que sustentavam as operações do CV. Ele era responsável por lavar milhões de reais por meio de empresas de fachada espalhadas pelo Amazonas. Comércios de pequeno porte e negócios aparentemente legítimos, como transportadoras e lojas de materiais de construção, eram usados para maquiar o dinheiro obtido no tráfico. Essa habilidade de disfarçar os lucros ilícitos é o que o destacou como um operador fundamental no esquema. A influência de Blendon não se limitava ao tráfico de drogas. Em muitas comunidades periféricas de Manaus, ele era conhecido como uma figura temida. Relatos de moradores apontam que, sob sua liderança, o CV mantinha o controle social através de métodos brutais, execuções públicas de rivais, intimidação de famílias e até mesmo extorsões em troca de proteção. Essa combinação de violência e coerção era essencial para garantir a lealdade de subordinados e moradores locais. Além disso, Blendon usava táticas psicológicas para fortalecer o domínio da facção. Ele permitia pequenos benefícios, como doações de alimentos e apoio financeiro a famílias carentes, para conquistar a simpatia de algumas comunidades. Contudo, esse aparente altruísmo era apenas uma máscara para um sistema que explorava e aterrorizava essas mesmas pessoas. O alcance das operações comandadas por Blendon ia além das fronteiras do Brasil. Investigações apontam que ele mantinha relações diretas com fornecedores de cocaína na Colômbia e no Peru, países que são os maiores produtores mundiais da droga. A proximidade da região amazônica com a tríplice fronteira facilitava a logística para o transporte de grandes remessas. Um dos métodos mais engenhosos que Blendon utilizava era a camuflagem da droga em cargas legais. Ele aproveitava o transporte de produtos amazônicos, como peixes e madeira, para esconder os entorpecentes, dificultando a detecção por autoridades alfandegárias. Além disso, há indícios de que ele estava explorando rotas aéreas clandestinas, utilizando pistas improvisadas na floresta para acelerar o envio de cargas. A prisão de Blendon de Souza Campos desencadeou uma onda de tensões dentro do Comando Vermelho. Com a captura de um líder tão influente, a facção entrou em um período de instabilidade na região norte. Relatórios das forças de segurança sugerem que disputas internas começaram a surgir, com diferentes líderes locais tentando preencher o vácuo de poder deixado por Blendon. Essa situação é perigosa não apenas para a facção, mas também para a população. Em momentos de transição de poder, é comum que a violência aumente, com execuções e ataques entre membros do mesmo grupo.
A polícia intensificou sua presença em Manaus e cidades próximas para evitar um aumento no número de homicídios relacionados ao tráfico. Mesmo atrás das grades, Blendon continua sendo uma figura central dentro do CV. Informações de inteligência sugerem que ele ainda exerce influência sobre decisões importantes da facção, enviando ordens por meio de advogados ou visitas controladas. Essa prática, comum entre líderes do crime organizado, representa um desafio para as autoridades, que lutam para interromper as comunicações e neutralizar sua capacidade de liderança. Blendon foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima, onde está sob monitoramento constante. Ele divide espaço com outros líderes criminosos. Embora sua liberdade esteja limitada, sua capacidade de manipular o sistema ainda preocupa as autoridades. Um dos focos das investigações pós-prisão é o rastro financeiro deixado por Blendon. Estima-se que ele movimentou milhões de reais durante sua liderança no CV, acumulando riquezas que eram lavadas e reinvestidas em diversos setores. As autoridades já confiscaram bens como imóveis, veículos de luxo e contas bancárias associadas ao traficante. A complexidade do esquema financeiro de Blendon mostra como o tráfico de drogas vai além das fronteiras da violência. É um sistema bem estruturado que se infiltra na economia formal, utilizando brechas legais para garantir sua perpetuação. Desmantelar essa rede é tão importante quanto capturar seus líderes. Embora Blendon tenha sido capturado, seu legado de terror continua a ser sentido em Manaus e no estado do Amazonas. Sua liderança foi marcada pela consolidação do Comando Vermelho como a principal facção criminosa da região, com impactos que vão desde o aumento do tráfico de drogas até o domínio sobre comunidades inteiras. A captura de Blendon, por mais significativa que seja, é apenas uma etapa em uma guerra maior contra o crime organizado. Para muitos moradores da Amazônia, a sensação de insegurança persiste, com a constante ameaça de novos líderes que buscam ocupar o lugar de Blendon e expandir ainda mais o alcance do CV. A prisão de Blendon de Souza Campos é um marco na luta contra o tráfico de drogas na região norte do Brasil. No entanto, ela também serve como um lembrete de que a batalha contra o crime organizado é complexa e contínua. O desmantelamento de uma facção como o Comando Vermelho exige mais do que operações policiais. É necessário um esforço coordenado que inclua ações sociais, econômicas e políticas. Enquanto o sistema que Blendon ajudou a construir continuar a encontrar terreno fértil para crescer, a luta estará longe de acabar. A história de Blendon é um exemplo claro de como líderes criminosos emergem em contextos de desigualdade e fragilidade institucional, aproveitando-se da falta de oportunidades para consolidar seu poder. O desafio agora é transformar sua prisão em um símbolo de esperança para a população, mostrando que a justiça pode prevalecer e que o crime não é um caminho sem consequências. A Amazônia, com sua riqueza natural e cultural, merece um futuro livre das garras do tráfico e da violência.